Boa noite, Dulce. Boa Agora estamos noite. ao vivo. Ok, boa noite. Eu vou olhar aqui no Facebook para ver se está tudo certo. E quem estiver assistindo, por favor, fale para a gente. Dá para ouvir? Tá bom o som? Vai monitorando para a gente também. Regina, eu vi que você está online. Fala para mim, tá bom o som? A imagem? Escreve para mim. Boa noite. Áudio ok? A imagem tá boa, Douglas? O bom é que dá para ir conversando, né, Dulce? Você vê? Tranquilo. Vai se Boa noite. ajeitando. O João tá online. A gente sempre vai esperando um pouquinho, porque, por exemplo, o que a gente fez semana passada, quando estava na metade, quase dobrou o número de pessoas que estavam visualizando, né? Porque demora a conexão. E a gente teve um problema no WhatsApp há pouco, né? A gente não conseguia baixar nada, só visualizar as mensagens escritas, né? O Douglas falou que a imagem e o áudio estão ok. A gente vai esperar um pouquinho, Douglas, para todo mundo poder entrar. E agora, Dulce, com a gente não podendo fazer as reuniões presenciais, todo mundo está fazendo live, né? Então Com fica certeza. carregado. Só hoje eu recebi 3, assim, tinha uma antes da nossa, a nossa e terá uma depois. Então tem uma sequência, para quem quer assistir, tem um prato cheio aí de debates, né? E é importante porque a forma de comunicação agora a gente tem que usar bastante as redes sociais porque é a única forma da gente chegar nas pessoas com informações, com reflexões, nesse momento difícil aí de isolamento que é necessário, né? Mas acho Uhum. que é uma forma importante de comunicação e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E explorar É, bastante. é um aprendizado, né, Dulce? É uma outra língua, né? É uma outra língua. É uma Para outra mim, língua. por exemplo, é um desafio, mas acho que a gente tem que aprender. Tem. É o jeito, uma forma de chegar mesmo. Bom, pessoal, boa noite. Temos até o momento 22 pessoas. Eu e a Dulce já estamos online aqui e a gente vai aguardar mais um pouquinho para que outras pessoas consigam acessar e acompanhar a nossa conversa, tá bom? Daqui a pouco eu apresento a Dulce para todos vocês. A Cíntia está online. Agora nessa eu já estou me virando, viu, Dulce? Porque na outra eu estava dependendo de umas 4 pessoas para fazer uma transmissão. Tinha 4 pessoas no suporte. Agora eu já estou criando um pouco mais de autonomia. Mas é importante, super legal. Acho que é um espaço super importante. Estou E aprendendo a andar sobre... agora. É isso aí. Ah, o Douglas está perguntando para a gente, Dulce, enquanto não começa propriamente o nosso debate, como é que tem sido a sua rotina? Eu vou falar a minha também, Douglas, ele perguntou. Como é que tem sido a sua rotina dentro de casa? Você consegue ficar em casa nesses dias? Sim, eu tenho uma rotina mais ou menos tranquila, porque eu estou morando em Guararema, que é uma novidade na minha vida, morar numa cidade pequena, num condomínio que tem um pouco de coisa de espaço, né? Onde tem
plantas e tal. Então, tá sendo mais tranquilo. Eu sempre dou uma voltinha pelo condomínio, no meu quintal também tem umas plantas e tal. E tenho procurado ler bastante, mas é bastante tranquilo aqui onde eu estou. Uhum. Bom, aqui em São Bernardo a gente está oscilando, né? Algumas pessoas fazem o home office, outras vão, né, para o departamento. E então, durante todo o horário, é o horário da jornada de trabalho completa, né? Só que em casa. Mas é sempre difícil, né, home office, porque são outras questões, né? A gente está com as crianças em casa e acaba sendo também professora, para a cozinha, enfim, são uma série de acúmulos, né, de afazeres domésticos que a gente tem que ficar se dividindo mesmo, né? Então, não é muito tranquilo, né? Não é muito fácil. Mas a gente fica... Pode falar. Não, eu imagino que quem está trabalhando em casa seja mais desafiador. No meu caso, eu estou aposentada. Eu sou aposentada, então eu não tenho um compromisso de trabalho formal. Então, eu acabo fazendo coisas por minha conta, assim, né? Ler mais, entrar na internet para me informar sobre o que está acontecendo. Às vezes eu escrevo alguma coisa, ou então o pessoal me demanda alguma coisa em relação à situação de violência, por exemplo. Mas isso é muito mais tranquilo para mim, porque não tenho esse compromisso formal de trabalho em casa, né? Então, acabo fazendo coisas rotineiras assim da casa, mas eu teria que fazer isso normalmente. Ô, Dulce, eu vou aproveitar e vou iniciar a nossa conversa. Primeiro, te agradecendo pelo convite, né, por ter aceitado essa nossa conversa, e agradecendo quem acompanha a gente agora, tá? Vou ficar atenta aqui às perguntas, mas eu tinha pensado, num primeiro momento, a gente conduzir uma conversa mesmo, e aos poucos inserindo as dúvidas das pessoas. A Dulce é formada em Ciências Sociais, e ela integra, né, a Frente Regional ABC de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Também integra a coordenação do curso de promotoras legais populares em São Bernardo. A Dulce também foi secretária adjunta da Secretaria de Políticas para as Mulheres do município de São Paulo, de 2013 a 2016. Na semana passada, Dulce, a gente fez uma primeira entrevista com o professor Walter Pomar, onde o objetivo era analisar os impactos sociais e econômicos na vida das pessoas, né, nesse contexto de pandemia. A gente sabe que para as mulheres a situação é muito mais difícil, e a gente sabe, Dulce, não por achismo, mas porque a gente consegue acompanhar, né, tudo o que está acontecendo no mundo, e há uma certa recorrência do aumento de violência doméstica nesse período, assim como em outros períodos de crise do próprio sistema capitalista. Bom, eu separei, Dulce, para a gente algumas informações só para começar a aquecer a nossa conversa. A gente percebe que, de acordo com o serviço, né, o DISC 180, de atendimento à mulher em situação de violência, houve um aumento de 9% nessas ligações. Uma outra matéria mostra, divulgada pelo G1, que no Rio de Janeiro, 50% dos casos de violência à mulher aumentaram com risco de feminicídio durante esse período de isolamento. Outras matérias mostram que não só aqui, mas no mundo, também há estatísticas que demonstram esse crescimento. Na China, por exemplo, a revista Galileu publicou que triplicou o número de atendimentos, a ponto de que as mulheres começaram a falar e relatar situações de violência,
e colocaram os seus depoimentos na internet, né? Havia mais de 3 mil relatos de violência doméstica com a hashtag contra a violência doméstica durante a pandemia. Em alguns espaços, por exemplo, no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, segundo o Instituto Patrícia Galvão, abrigos foram fechados, abrigos que atendiam essas mulheres foram fechados, e triplicou, né, o número de pessoas que precisam de atendimento depois da pandemia. Uma outra organização em Santa Catarina, o Catarinas, mostrou que o Centro de Referência Especial à Mulher, ele fechou as suas portas e não faz nem atendimento presencial, nem por telefone. E a Casa-Abrigo está fechada para novos atendimentos. Enfim, a gente tem um quadro geral, isso na Espanha, na França, na Argentina. A Argentina lançou uma campanha onde a gente tem uma hashtag que é o machismo não faz quarentena. Então, a gente encontra um cenário muito difícil para os trabalhadores em geral e principalmente para as trabalhadoras, né? Até porque boa parte delas, de 70% a 80% das trabalhadoras da área de saúde e assistência social no mundo, são mulheres também. Boa parcela das trabalhadoras informais também são as mulheres. É composta de mulheres, né? Então, a gente está num momento que soma toda a crise econômica, sanitária que a gente vive, agravada pela violência doméstica, que aumentou nesse período. Então, nosso propósito hoje é fazer um debate sobre essas questões, sobre as ações da organização de sociedade civil, mas também as ações necessárias do poder público, tá certo? Eu apresentei a Dulce, mas eu gostaria um pouco de começar a nossa conversa falando sobre a sua trajetória, Dulce. Você tem uma trajetória na organização de mulheres, na formulação e implementação de políticas públicas, e eu queria que você conversasse com a gente, dividisse com a gente a sua experiência. Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo, ela é um desafio muito grande para nós. E acho que as mulheres, em geral, têm uma trajetória de luta, e a minha não é muito diferente da maioria das mulheres. Então, eu vivi em São Bernardo por mais de 40, quase 50 anos, e desde a década de 80 que eu tenho participado de vários movimentos. Assim, na década de 80 comecei a participar com o pessoal da igreja, naquela proposta da teologia da libertação, que era um compromisso com as lutas sociais. Depois participei de um coletivo de saúde em São Bernardo, onde a gente, na década de 90, fazia uma discussão com as mulheres sobre prevenção de câncer de colo de útero e de mama. Era um coletivo bem bacana, que a gente conseguiu, inclusive, implementar a semana de prevenção, a semana de mutirão, que tem até hoje em São Bernardo do Campo, de prevenção do câncer de colo de útero, começou em 97 por meio da ação desse coletivo. Então, assim, é um trabalho bem bacana. Depois trabalhei 11 anos numa ONG chamada Católicas pelo Direito de Decidir, que é um grupo de mulheres feministas que defende a liberdade de escolha sobre o corpo em qualquer condição, em qualquer situação. Aí depois trabalhei na gestão pública, né, pensando e atuando na área de políticas públicas para as mulheres, o que foi uma experiência muito importante também. Primeiro na Prefeitura de São Bernardo, como gerente de política para as mulheres e questão de gênero, e depois na Prefeitura de São Paulo, como secretária adjunta na Secretaria de Política para as Mulheres. Eu acho que minha trajetória é um pouco uma sequência do movimento social para a política pública. Eu acho que foi um processo muito importante que a gente teve no Brasil de implementação de políticas públicas para as mulheres a partir de 2003. Então, acho que eu peguei essa fase bem interessante. Ô, Dulce, se a gente fosse pensar hoje
de uma maneira geral, né? Quais são as instituições públicas de proteção à mulher, em todos os níveis, né? Pensando no municipal, no estadual, no federal. Quais são essas instituições, né? Defensoria, centros de referência? Eu acho que a partir de 88 a gente teve um avanço importante, né? A partir das reivindicações do movimento de mulheres. Primeiro surge, até antes de 88, a Delegacia da Mulher, depois surge o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em 99, surge a primeira normatização da implementação do aborto legal, porque a lei que permite o aborto legal é de 1940, mas só em 1999, 60 anos depois, praticamente 60 anos depois, que o movimento de mulheres consegue reivindicar e consegue ter a normatização do atendimento do aborto legal. Então, a partir disso, surgem vários serviços pelo Brasil, que são insuficientes até hoje, mas foi marcante isso, né? E depois, em 2003, com a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, a gente tem um avanço maior. Além da Defensoria Pública, que surge no começo dos anos 2000, da Delegacia da Mulher, que já existia, com a criação da Secretaria da Mulher, a gente tem a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha vai proporcionar a criação de juizados de violência doméstica contra a mulher, que são juizados específicos que vão atuar com a Lei Maria da Penha, e a vara criminal e a civil juntas, para facilitar o trâmite das denúncias e dos processos que as mulheres fazem contra os agressores. A partir disso também a gente tem uma política nacional de enfrentamento à violência, porque acho que a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, ela permite pensar políticas nacionais com orçamento, coisa que a gente não tinha, né? Então, com orçamento nacional, com política nacional, criando serviços por estado e por municípios. Então, surge as casas-abrigo, com experiências, por exemplo, como consórcio entre várias cidades, né? A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que é de 2013, é um programa de 2013, criando a Casa da Mulher Brasileira como um espaço físico onde concentra todos os serviços que a mulher necessita quando ela vai buscar ajuda em situação de violência doméstica. Então, na Casa da Mulher Brasileira, tem no mesmo espaço a delegacia, a defensoria, o centro de referência, que faz o atendimento social e psicológico, o abrigo provisório, se ela tiver em risco de morte, tem a delegacia da mulher, todos os serviços que ela precisa estão no mesmo espaço físico, facilitando, quebrando a rota crítica de busca de ajuda quando os serviços estão em lugares físicos diferentes, né? Eu acho que em 2015 a gente tem a lei do feminicídio, que vai caracterizar o crime contra a pessoa pelo fato dela ser mulher, em decorrência da cultura que nós temos, né? E eu acho que nesse processo também a gente teve 4 conferências nacionais que foram possibilidades das mulheres manifestarem as suas demandas nessas conferências. E eu queria destacar que as mulheres de São Bernardo, por exemplo, conseguiram realizar as 4 conferências em situações de disputa, quando não havia política para as mulheres, e as mulheres durante a gestão do PT em São Bernardo, a gente conseguiu fazer as 2 conferências, né, tranquilamente, mas as 2 anteriores foram mais difíceis. Mas, assim, a gente teve avanços importantes e, principalmente, criação de organismo de política para as mulheres, né, como secretarias, coordenadorias da mulher,
que possibilitaram pensar dentro da gestão pública políticas que contribuíssem para romper com a desigualdade entre homens e mulheres e promover o desenvolvimento e a autonomia das mulheres. Então, com facilitação de formação profissional, geração de renda, a questão de programas de moradia popular em nome da mulher, aluguel social para as mulheres em situação de violência. Então, foram várias iniciativas possíveis quando foram criados organismos de política para as mulheres dentro da gestão pública, tanto nos estados como nos municípios, especialmente nos municípios, né? Então, a gente teve uma Secretaria da Mulher em Santo André, teve uma gerência de política para as mulheres em São Bernardo, que foram desmontadas, foram extintas a partir de 2017, com a mudança da conjuntura política, com a eleição de prefeitos que são de um posicionamento de extrema-direita, comprometido com o neoliberalismo, e que não tem esse compromisso com políticas sociais. Então, todos esses avanços a gente teve até 2016, e a partir de 2016 a gente vê o desmonte de todas as políticas públicas, com cortes violentos nos orçamentos das políticas voltadas à igualdade de gênero. Em 2020, o orçamento para as casas da mulher brasileira foram zerados, então não tem um tostão, tem R$ 1 para as casas da mulher brasileira em 2020, e as casas-abrigo que acolhem as mulheres em risco de morte no ABC também tiveram um corte drástico no orçamento. Então, a gente teve avanços, criou-se vários serviços e instituições se responsabilizaram, por exemplo, no caso do judiciário, em criar os juizados de violência doméstica e tal, mas, de uma maneira geral, a gente teve um desmonte das políticas públicas e um comprometimento da articulação dessas instituições, a partir de que você não tem organismo de política para as mulheres que sistematizem essas articulações, que promovam essas articulações. Então, a gente tem hoje instituições, a gente tem leis, a gente tem iniciativas, mas a gente tem uma dificuldade de articular essas ações e essas instituições para que as políticas para as mulheres sejam mais eficazes. O Dulce, quando a gente tem um corte como esse, pensando na questão do consórcio, né? A gente teve um corte, que, se eu não me engano, foi na ordem de 28%. E quando foram procurados a respeito para dar uma explicação para isso, disseram que não havia procura, né? As mulheres não estavam procurando, por isso cortaram o orçamento. Essa foi a explicação dada. Quando tem um corte como esse, pensando na mulher que está sofrendo a violência doméstica, o que isso impacta exatamente no cotidiano dela? Bom, eu acho que é importante a gente dizer que o corte nas casas de abrigo, esses 20 e poucos por cento, foi de 2019 para 2020. Mas de 2018 para 2019 já tinha havido um corte de uns 30% também. Então, somando os dois, dá uns 50% de corte no orçamento de 2018 para 2020. É importante destacar que não só nas casas de abrigo houve esse corte, mas também nos municípios houve um comprometimento dos serviços dos centros de referência da mulher, dos centros de referência especializado da assistência social, que também faz atendimento das mulheres em situação de violência, e com diminuição das equipes de trabalho e com muito pouca divulgação desse serviço. Então, assim, as mulheres, os moradores do município não sabem onde procurar ajuda.
elas não conhecem aonde tem um atendimento psicológico e social que possam acolhê-las, apoiá-las e encaminhar para casa-abrigo. Então, assim, se no município a gente tem um, uma, um comprometimento das equipes que atendem, essas mulheres não chegam na casa-abrigo, então, ou tem mais dificuldade para chegar na casa-abrigo, né? E nas casas-abrigo, com o corte do orçamento, então, teve uma mudança importante no atendimento. Por exemplo, elas tinham um transporte que era da casa-abrigo, que não colocava elas em risco. Hoje, o transporte está sendo feito de outra maneira. Tinha mais profissionais nas casas-abrigo, e o projeto das casas-abrigo não é um depósito de mulheres, é para que tenha equipe multidisciplinar, para que essa mulher seja apoiada, se reestruture, para que ela volte à vida dela normal, com condições de romper com as situações de violência, inclusive com apoio, né, na questão econômica, com apoio em relação à escola dos filhos, né? E com esse corte no orçamento, a gente teme que essas equipes que atuam nas casas-abrigo, nas casas-abrigo, tenham mais dificuldade de ter os profissionais adequados para fazer esse atendimento e esse acompanhamento efetivo das mulheres, né? E a queda que o consórcio justificou, ela aconteceu de um ano para outro. No entanto, ela voltou a crescer. E o consórcio não tem falado isso, que a demanda voltou a crescer. Então, a gente não sabe avaliar se foi um problema na captação de dados do atendimento, que esse número apareceu menor, mas a realidade é que esse número tem crescido, né? 2019 aumentou a procura, e 2020 a gente está vendo aí, especialmente com essa nova situação, o aumento da violência contra a mulher. Então, dizer que não há demanda é uma afirmação bastante complicada, errada. Errada, isso não existe, porque, ao contrário, nos últimos anos a gente tem visto aumentar todos os índices de violência, né? Aumentar o feminicídio e aumentar, inclusive, a violência sexual, né? Então, não dá para justificar, não dá para o consórcio, a gente não pode aceitar essa justificativa do consórcio que diminuiu a demanda. Por outro lado, eu acho que é sempre importante a gente reforçar que os municípios precisam ampliar o atendimento das mulheres, no atendimento no centro de referência e nos CREAS, para facilitar essa articulação com a Casa-Abrigo. Ô, Dulce, durante esse momento de isolamento, de confinamento, a gente vê que cresceu o número de mulheres que sofrem violência, né? A Wanda, inclusive, coloca uma pergunta aqui, que eu vou aproveitar para mostrar na tela, que é a do Dulce. Gostaria que você falasse sobre as notificações de violência contra a mulher nesse momento de quarentena. Você tem dados a esse respeito? Olha, eu tenho acompanhado os dados que têm aparecido nos meios de comunicação, por exemplo, sobre Santos, sobre Curitiba, os dados que a Ariana já mencionou. Em São Bernardo, no ABC, a gente não tem uma avaliação de números. O que eu sei é que a demanda nas casas-abrigo aumentou. Assim, a gente tem informação de pessoas que trabalham no projeto das casas-abrigo, né, que a demanda aumentou.
Agora, a gente tem essa preocupação de como essa demanda vai chegar nas casas-abrigo, considerando que os serviços na cidade estão atendendo por telefone, diante dessa pandemia, que as pessoas foram afastadas do trabalho. Então, muitos serviços estão atendendo por telefone. E se as mulheres já não conheciam o centro de referência e o CREAS que faz esse atendimento, eu imagino que não chegou ainda para a população esses números de telefone para as mulheres ligarem. Então, assim, muita mulher deve estar sofrendo violência sem saber, sem ter condições de onde buscar ajuda. E a gente não tem esses números, a gente não tem um conselho municipal da mulher que possa cobrar da gestão pública esses números, então a gente não tem um canal formal para cobrar da prefeitura que apresente esses números, por exemplo. Aliás, Dulce, isso que você falou é interessante, porque a ONU Mulheres, ela lançou um documento chamado Covid-19 na América Latina e Caribe, com 14 orientações, e a primeira delas é exatamente essa, de divulgar os dados, de ter um controle desses dados e de divulgar os dados. Como eu falei lá no início, alguns países a gente consegue ter, né? Eles têm um sistema para saber se aumentou, se diminuiu, e todos eles apontam para um aumento, né? Eu falei da França, por exemplo, o número de denúncias subiu para mais de 50%. Na Espanha, o número de atendimentos subiu para mais de 20%. Então, alguns países, a gente tem essa informação. Aqui a gente tem algo anterior e mais grave, né? A gente não tem nem o dado para poder trabalhar, né? A gente não tem o dado e a gente não tem a articulação entre as instituições. Por exemplo, são raras as delegacias que se comunicam com as outras instituições que atendem as mulheres. Então, tem delegacias da mulher, onde tem profissionais que são bastante comprometidas, mas no número importante de delegacias, a gente não tem a colaboração da delegada com o centro de referência, e elas nem encaminham as mulheres, né? Então, além da gente não ter número, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer as instituições trabalharem em conjunto, o que dificulta mais ainda para as mulheres chegarem a um local onde elas tenham proteção diante de uma situação de violência. É muito importante a gente lembrar que, por exemplo, em São Bernardo do Campo, a Delegacia da Mulher está sem delegada titular há mais de um ano. A delegada se aposentou e a delegacia está sem profissional oficialmente. Tem sempre uma pessoa lá que está cumprindo, está fazendo dois trabalhos e tal, com acúmulo de trabalho, e acaba não atendendo e não conversando com os outros serviços da rede, né? Ô, Dulce, a Marilice coloca uma questão aqui, que é por quais veículos chegam as informações dessa rede de proteção às mulheres? Olha, é uma coisa terrível isso. A gente, quando estava no consórcio, eu fazia parte, como representante de São Bernardo, fazia parte do consórcio. Em 2011, foi a primeira vez, na região do ABC, que se fez um guia com todos os endereços de todas as cidades para atender as mulheres em situação de violência. Então, inclusive, os delegados demandavam essa informação porque eles não sabiam para onde encaminhar as mulheres. Então, foi a primeira vez que a gente fez um guia da região. Então, quem tem feito essa divulgação dos serviços são as organizações de mulheres. Então, tem uma organização que chama Entre Nós, fez uma cartilha, republicou essa cartilha e nós estamos trabalhando com ela. Nas redes sociais, é muito importante a gente lembrar que as redes sociais podem ser um veículo importante, mas uma resposta em síntese é
são as organizações sociais, a sociedade civil, as organizações de mulheres é que divulgam. Nenhuma placa, às vezes, não tem na porta do centro de referência para as mulheres saberem que serviço tem ali. Ô, Dulce, inclusive nesse momento de quarentena, são as organizações sociais que estão desenvolvendo aplicativos e campanhas para alertar para essa violência doméstica crescente. A gente tem, por exemplo, Metemos a Colher, né, que é uma hashtag, uma iniciativa para alertar para o fato desse aumento. Eu já falei sobre o caso da Argentina, né, do machismo não faz quarentena. A gente tem outros estados, né, na Nordeste, que desenvolveram também, né, por meio dos tribunais de justiça ou conselhos dos tribunais, campanhas como Mulher, Você Não Está Sozinha, e outras tantas. Agora eu fico pensando o seguinte, quais os limites dessas ações das organizações sociais, se a gente não tem, né, ações por parte do poder público de forma estruturada? Porque assim como a crise, né, a gente já vinha num processo de desmonte e teve um aprofundamento com o coronavírus, com a pandemia, a gente pode dizer a mesma coisa em relação às mulheres. O que você acha? Com certeza, eu acho que assim, as mulheres, elas sofrem a consequência das crises de uma maneira muito mais acentuada, porque ela já ganha menos, ela já tem menos acesso aos espaços de poder, a sua palavra não tem acolhida, né, nos espaços de tomada de decisão, e acaba sofrendo as consequências. A questão da violência, então, ela é muito, ela vulnerabiliza muito as mulheres, porque a maioria dos casos de violência, seja física, seja violência sexual contra meninas e adolescentes, acontece em casa a partir de pessoas conhecidas, parceiros, ex-parceiros, pais, irmãos, tios, né? E é muito importante a gente lembrar isso, quer dizer, é dentro de casa que as mulheres estão mais em risco, e não só as mulheres, mas as meninas e as adolescentes. Uhum. Não, eu queria concluir dizendo que, assim, se não for a sociedade civil estar alerta, as próprias mulheres, o movimento de mulheres estar alerta e estar produzindo possibilidades de escuta dessas mulheres, a gente tem hoje no Brasil, com esse governo neoliberal, que tem uma posição clara de não dar atenção para as questões sociais, está voltado para as questões empresariais. Então, não tem orçamento, não tem investimento, não tem incentivo a políticas públicas que sejam voltadas para a promoção de direitos, para respeito às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, violência, expostas por várias questões da diversidade que a gente pode colocar aqui, né? Questão de raça, diversidade sexual e por aí afora, pela questão de ser mulher. Então, todo esse público sofre com esse governo que está aí, extremamente um neoliberalismo elevado, né? Uma coisa bastante agressiva, e a gente não tem, de parte da política pública, perspectivas positivas de que a gente vai ter resposta. Então, assim, eu acho que o caminho é a organização das mulheres, a organização da sociedade civil, com muita criatividade, para criar esses canais. Ô, Dulce, a Priscila comentou aqui sobre uma ação que é o Justiça de Saia, que é da Gabriela Mansur, que desenvolveu um canal remoto para atendimento às mulheres. Assim como, é isso que a gente estava dizendo, né? Assim como algumas organizações de mulheres, alguns tribunais de justiça e alguns canais começam a desenvolver ações
Mas eu sinto que aqui no Brasil a gente não carece só de dados, mas de ações propriamente do poder público, né? Porque por mais que a gente faça ações nas redes, principalmente, né? Ou desenvolva, né, esse exercício de escuta coletiva, né, para os problemas que estão na nossa vizinhança, que estão entre as nossas amigas, as familiares, a gente sempre vai esbarrar, né, numa casa-abrigo que foi fechada, num centro de referência à mulher que só vai atender pelo telefone nesse momento. E a gente até entende, acho que no começo da nossa conversa, Dulce, a gente falou muito sobre a nossa preocupação com as trabalhadoras da assistência social e as trabalhadoras da saúde, dizendo que muitas vezes a gente não tem nem equipamentos adequados para trabalhadores da saúde, quanto mais na assistência social, né, que carece de EPI, né, o equipamento básico para poder se proteger e fazer o atendimento a essa mulher. Então, a gente vive um momento difícil, né, porque as portas estão fechadas de toda forma, né, as portas do poder público estão fechadas. Exatamente. As profissionais desses serviços, elas precisam também de apoio, né? Elas precisam ter condições de trabalho. Então, assim, quando todos os serviços estão fechados, e acho que a ONU também coloca um ponto muito importante, que é tornar o serviço de atendimento às mulheres em situação de violência como serviços essenciais, e que possa permitir que eles continuem abertos, mas se continuarem abertos com essa preocupação, né, de dar condições para os profissionais que estão ali trabalhando não se colocarem em risco também, né, porque a maioria dos profissionais da saúde, da assistência social, de serviços que são considerados essenciais, como limpeza e outros serviços, são mulheres. E a gente tem assistido aí que está faltando esses equipamentos, está faltando esses EPIs, e a gente também tem que fazer essa ressalva, né? Que assim, é importante que eles sejam declarados como serviços essenciais para manterem abertos. No entanto, a gente precisa exigir também as condições de trabalho para garantir a saúde e a vida dessas mulheres que atendem. Agora, acho que é importante a gente ressaltar que essas iniciativas, como da Justiça ou outras iniciativas, por exemplo, a Defensoria Pública também está divulgando um número de WhatsApp que as mulheres podem mandar mensagem para a Defensoria Pública e elas tentam atender mesmo à distância, né? Eu acho que há muita gente, muito profissional, muitas autoridades sérias, comprometidas em realmente promover essa interlocução com as mulheres que estão em situação de violência. Mas, se a gente não tiver serviço para fazer os encaminhamentos, a gente vai ouvir as mulheres e não vai ter para onde encaminhar, né? Então, assim, acho que a gente tem que ter essa escuta, a gente também tem o Tamo Juntas, a gente tem um grupo de mulheres juristas que atendem as mulheres também remotamente. Agora, a gente precisa ter serviço, porque se a mulher estiver em risco de morte, ela precisa de uma casa-abrigo. Se ela precisar o atendimento, o acompanhamento do processo judicial, ela precisa da defensoria para ir com ela na audiência ou para resolver uma outra questão, por exemplo, ela precisa da defensoria pública. Então, assim, ouvir as mulheres é importante, mas nós temos que cobrar a permanência desse serviço. Nós temos que constantemente lutar para garantir a permanência desse serviço. O Dulce, a Marilice coloca aqui também que a PLP, né, as promotoras legais populares, também mostram esses caminhos do seu curso, não é isso? Sim, acho que o curso de promotoras legais populares é uma experiência muito válida para a gente oferecer às mulheres informações sobre todas essas políticas que nós conseguimos avançar, a legislação que nós temos no país e o serviço que nós temos. E como é que é feito esses atendimentos e, principalmente, a solidariedade que precisa existir entre nós, porque cada vez mais
nós vamos precisar da solidariedade e do companheirismo uma das outras. A gente avançou para exigir a construção de políticas públicas. No entanto, esse papel do Estado cumprir a sua obrigação de promover o atendimento e a cidadania das pessoas, esse Estado que nós temos hoje, autoritário, preocupado com o interesse dos empresários, um Estado fascista, esse Estado não vai prover política pública para os setores discriminados, né? Eu falo das mulheres, mas eu acho que tem que incluir todos. Tem que incluir LGBTs, questão racial, todos, né? Então, eu acho que esse Estado está completamente... Nós não podemos esperar nada desse Estado fascista. Nesse sentido, acho que a iniciativa como as promotoras legais populares são muito importantes para fortalecer as mulheres, para elas terem informação e para construir essas redes de solidariedade. E também para cobrar, né? Para a gente cobrar do Estado que cumpra o seu papel, né? Um Estado que olhe para a cidadania das pessoas. Ô, Dulce, você comentou um pouco atrás sobre um dado que eu queria reforçar, que é sobre a questão das meninas, que a gente está falando mulheres, mas a gente tem que lembrar, e aí já sabia desse dado, né, mas acho que era bom divulgar, até porque é um choque, né? A gente tem o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que já havia registrado, antes da pandemia, né, um recorde de violência sexual. Foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil. 53,8% meninas até 13 anos. Eles colocam que a cada hora, 4 meninas de até 13 anos sofrem violência. Pensando que essas meninas não vão ter nem, muitas vezes, acesso ao WhatsApp e nem sabem desses caminhos, né? Muitas vezes era na escola o espaço em que as professoras percebiam alguma coisa e encaminhavam para o conselho tutelar. Né? A escola era um espaço de análise do comportamento, né? da alteração do comportamento e encaminhamento dessas meninas. Pensando nisso, eu fico um pouco preocupada. Olha a gravidade do que a gente está vivendo. Né? Enquanto a gente está conversando nessa 1 hora aqui, quase 4 meninas possivelmente sofreram violência doméstica. O que a sociedade deve fazer nesse momento? Eu fiquei pensando, por exemplo, numa iniciativa que não é do poder público, mas é da sociedade civil na Argentina, que elas chamam de máscaras vermelhas, que as mulheres elas vão até uma farmácia, mulheres que estão sofrendo violência, ou que sabem de outras mulheres que estão sofrendo violência, chegam até o balcão da farmácia, que é um espaço que ainda está aberto, e pede uma máscara vermelha, uma máscara dessas de proteção vermelha. Não que exista, mas é um sinal de que uma mulher está sofrendo violência doméstica e que ela precisa de ajuda. Em vários canais, eu também ouvi dicas, né? No sentido de que, olha, preciso ficar atento, gente. Se você tem uma mulher, uma amiga, uma vizinha, se você ouvir um barulho diferente, se você já sabia que existia algum caso de violência, né? Numa relação de algum colega, pergunte como está essa mulher, ligue para saber. É preciso que todo mundo esteja muito atento a isso. E mesmo assim a gente ainda vai esbarrar nas questões do poder público, né? Sim, se a violência doméstica, a violência física ou outras previstas na Lei Maria da Penha, como a violência psicológica, as mulheres adultas têm dificuldade de registrar esse boletim de ocorrência, pedir ajuda ou chegar até um outro serviço de serviço social e tal. Imagina uma menina que sofre um abuso sexual, estuprada, né, constantemente por uma pessoa da família, e a palavra dessa menina é muito pouco ouvida
pelas autoridades. Então, se as mulheres têm dificuldade de denunciar, as meninas têm mais ainda, porque, em geral, o agressor das meninas é uma pessoa próxima, que ameaça a vida dela e ameaça a vida das pessoas próximas dela. Então, é uma situação muito difícil. Eu acho que essas maneiras das mulheres poderem pedir ajuda, né, de manifestar que está sofrendo algum tipo de violência, é a solidariedade entre nós que pode ser uma maneira de ouvir e de denunciar isso e procurar ajuda de alguma forma. Porque os serviços que nós temos de atendimento à violência sexual, por exemplo, o Pérola Baiton foi fechado, que é um serviço que é referência no estado de São Paulo, que atende violência sexual de vários municípios do estado de São Paulo. Ele ficou fechado por uma semana e voltou a abrir nessa segunda-feira por pressão do movimento, deve ter sido pressão de outras instituições, mas assim, a gente tem um desmonte e uma iniciativa desse Ministério da Mulher e de Direitos Humanos, da Damares, de acabar com os serviços que atendem o aborto legal, por exemplo, que é decorrência da violência sexual, né? Lembrando que esses 66 mil casos que aparecem nesse Fórum de Segurança Pública, isso é 35% do que acontece de fato, porque a maioria dos casos de violência sexual não são registrados. Então, assim, você pode fazer uma conta de que é muito mais do que 100 mil casos de violência sexual por ano no Brasil. E são meninas e são de pessoas conhecidas, né? Então, essas estratégias, como na Argentina, de criar um código para manifestar para outra pessoa que está em situação de violência, né, é muito importante. E as meninas, eu acho que nós mulheres que conhecemos pessoas que possam ter alguma situação de violência, nós precisamos ficar muito atentas e conversar com as pessoas e pensar maneiras de denunciar. Agora, uma outra coisa importante é ver como o Conselho Tutelar da cidade está funcionando, né? Como o Conselho Tutelar, que condições tem o Conselho Tutelar de estar acolhendo isso? Tem telefone, tem forma de acionar o Conselho Tutelar da cidade para poder fazer essas denúncias? Eu acho que é muito importante. Quando eu falava da articulação entre os serviços, eu acho que o Conselho Tutelar é uma das instituições que precisa estar articulada com a violência doméstica, porque grande parte da violência doméstica está relacionada à questão da violência sexual de menores, de meninas e adolescentes. O Dulce, na França, por exemplo, onde eu comentei no início que o índice subiu para mais de 50%, o governo destinou quartos de hotéis para fazer talvez aquilo que a gente tenha numa casa-abrigo, por exemplo, né? Para que a mulher fique resguardada, para que seja assegurado algumas medidas protetivas. E aqui a gente vê um silenciamento, né? Enquanto as organizações sociais divulgam isso, né? Essas iniciativas todas que eu relatei desde o início foram retiradas ou do site de organizações internacionais, de jornais espanhóis, ou de sites das próprias organizações sociais. Aqui a gente tem um silenciamento em relação a esse problema, né? Então, a gente não tem uma política de atendimento que garanta a segurança das mulheres. Só tem a casa-abrigo aqui na região do ABC Paulista, a gente tem 2 casas-abrigo. Eu queria destacar a importância da gente ter política pública para as mulheres. Por exemplo, em São Paulo, na gestão do prefeito Haddad,
foi inaugurada uma casa de passagem, que é uma casa aberta 24 horas, que acolhe mulheres por até 15 dias, e a mulher pode chegar lá à noite ou no final de semana, em qualquer horário. E isso foi amplamente divulgado. Agora, aqui no ABC, a gente tem as assistências sociais têm possibilidade de mandar uma mulher para um hotel. Tem dinheiro para isso. É possível fazer isso. Entendeu? Então, se o centro de referência atender uma mulher e não tiver como mandá-la para casa-abrigo naquele momento, ela pode pagar um aluguel, uma estadia no hotel, né? Isso já foi feito. Acontece que a população não sabe disso, né? Isso não é divulgado, mas a assistência social pode fazer isso. Ela tem verba que possibilita isso. Agora, nós precisamos, acho que, pensar em coisas criativas entre nós, do movimento de mulheres, mas também, eu volto a ressaltar, nós precisamos nos organizar mais para cobrar do poder público que tenha essas ações e que a gente possa divulgar. Então, a divulgação dos serviços, das possibilidades de serviços que tem, é que vai garantir que as pessoas possam chegar no serviço público e ser atendidas. E como a gente falou, né, dando condições para que as assistentes sociais consigam desenvolver esse trabalho com segurança, né? Aqui a gente tem, baseado no decreto municipal, esse 21.111 de 2020, que o Centro de Referência e Apoio à Mulher, né, o Márcio Dangremont, o CRAM, ele está com atendimento parcialmente suspenso. Então, a pergunta é, não é um serviço essencial nesse momento, fundamental? Como a gente pode fazer um atendimento telefônico, né? Tem uma pergunta aqui do Renato, uma observação, que ele fala isso, olha, os números telefônicos, os números de WhatsApp, eles são eficientes. Mas será que isso não esbarra numa estrutura de atendimento? É isso que a gente estava falando, né, Dulce? Exatamente. O telefone, o WhatsApp é muito importante, a mulher pode ser ouvida, mas concretamente, fisicamente, nós vamos ter que ter um serviço que vai atender essa mulher, que vai acolhê-la, que vai saber fazer uma avaliação do risco que ela está correndo e para onde ela pode ser encaminhada, né? Então, assim, e é muito cruel, porque, por exemplo, se uma mulher tiver em risco de morte, como uma outra mulher vai acolher se ela não tem como segurança para barrar o agressor? Então, eu acolho uma mulher que está em risco de morte, sendo perseguida por um agressor armado, e ele vai colocar em risco a pessoa que acolheu a mulher e a mulher. Então, esse é um papel do Estado. Então, quem tem que fazer esse trabalho de segurança e garantia da vida da população é o Estado. Então, assim, é cruel, porque às vezes a gente tem essa vontade de acolher uma mulher que está em risco de morte, mas quem acolhe uma mulher que está em risco de morte está se colocando em risco também. Então, essa questão da gente ter um número de WhatsApp, ter um número de telefone, é bom para a gente começar um atendimento, mas o poder público tem que garantir o serviço, tem que garantir o acolhimento, tem que garantir o contato físico e oferecimento de uma condição concreta de proteção, por exemplo, no caso de risco de morte. Ô, Dulce, e às vezes há iniciativas que acabam até prejudicando isso, né? Porque eu estava vendo um conjunto de dicas que foram dadas para mulheres em situação de violência. Das coisas mais absurdas, assim, né? Guarde, não deixe exposto facas e materiais pontiagudos, como se a própria responsabilidade, ela fosse a própria responsável por salvar a sua vida, né? Ou seja, olha o cúmulo da situação, né? A gente não tem uma política pública agora que atenda as mulheres nesse momento, as organizações sociais estão fazendo de tudo,
né, no limite da sua ação, e a mulher ainda é responsabilizada por salvaguardar a sua própria vida. Eu acho que das coisas que a gente conversou aqui, eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente ressaltar. A primeira delas é o nosso papel como sociedade civil, né? De uma vez que essas meninas não estão indo para a escola, né? Uma vez que as mulheres não estão circulando, a gente ficar atento aos casos já conhecidos, ficar atento a qualquer barulho, a qualquer situação estranha que se passe, porque aquilo, como a gente já vem falando, né? Em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher, sim, e tem que denunciar. Uma outra frente é nós, movimentos de mulheres, organizações civis, pensar em saídas, né, em movimentos para tornar visível o problema, né, inclusive cobrando índices claros dessa situação. E um terceiro, que é garantir a continuidade dos serviços essenciais, para conseguir responder a essa violência contra mulheres e meninas. Você lembra de mais alguma coisa que a gente deve fazer nesse momento? Eu acho que é importante a gente ressaltar que uma ferramenta possível e que tem sido importante são os conselhos de direito da mulher, que são possibilidades, ferramentas formais de questionar o poder público, né? E acho que uma possibilidade, mas eu acho que é muito importante a gente continuar se articulando como movimento social, fortalecer o movimento de mulheres para poder cobrar a permanência dos serviços que nós conquistamos, né? E a transparência desses números, desses atendimentos. E a gente tem a Frente Regional ABC de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que tem acompanhado, tem feito um trabalho importante de acompanhar essa questão da manutenção das casas-abrigo, né? Então, a gente fez manifestação na frente do consórcio, a gente está cobrando do consórcio respostas, a gente levou um questionamento para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, sobre a execução do serviço do atendimento nas casas-abrigo, mas acho que essas foram ações muito pontuais em relação à casa-abrigo. A gente, como nos municípios, eu acho que é importante também as mulheres se organizarem e cobrarem dos municípios, né? Como é que está esse atendimento, como é que divulga, como é que as mulheres do município sabem onde procurar ajuda, né? Que tipo de ajuda que ela pode ter, essa questão do conselho tutelar, quer dizer, das meninas e tal, isso precisa chegar na população. Para mim, eu acho que o grande desafio é a divulgação. Eu acho que o próprio sociedade civil, o próprio movimento de mulheres tem que divulgar e pressionar para que aumente essa demanda e o poder público seja obrigado a tomar uma atitude no sentido de garantir o atendimento. Ô, Dulce, a Wanda fez uma observação, né, sobre a sua explicação, e inclusive sobre a fala, né, sobre o Conselho de Direitos, da falta que um Conselho de Direito das Mulheres faz, né? Ou seja, exatamente isso que você está falando, né, sobre a importância da organização das mulheres, né? A gente tem uma iniciativa aqui para divulgar, Dulce, que é da Laís e da Juliana, que elas são estudantes de psicologia, e elas criaram um grupo de WhatsApp para divulgação de atendimento psicológico, né, voluntário. E quem precisar de atendimento pode entrar em contato com elas. Depois eu vou deixar o número disponibilizado aí, mas a princípio é o 96063-1061 e o 96864-934. A gente tem uma outra pergunta, Dulce, que é sobre qual o impacto da Cíntia, qual o impacto da renda básica nesse cotidiano de confinamento. A gente lembrando daquela ação no valor, né, de R$ 1.200 para as mulheres, né, sozinhas, que trabalham. Uhum. Eu acho que é super importante. As mulheres, elas compõem as categorias mais
que têm menor rendimento. Dos trabalhadores domésticos do país todo, a maioria absoluta é mulher, trabalhadora doméstica, que faz faxina, que ganha muito pouco, né? Pessoal dos serviços de limpeza, alimentação, toda essa parte que foi praticamente terceirizada, precarizada, são mulheres que trabalham nessas áreas. Então, a renda básica de R$ 1.200 acho que primordial, né? Ela não é suficiente, mas ela pode ajudar muito as famílias que têm mulher como chefe de família, como arrimo da família, né? Mulheres sozinhas com filhos, que é uma realidade bastante grande no país. Então, assim, é da maior importância garantir essa renda básica e que saia o mais rápido possível, né? Eu acho que é um reconhecimento do peso que as mulheres têm na sustentação das suas famílias. Então, não é de graça que o governo vai dar R$ 1.200 para uma mulher sozinha com filhos, é porque é uma realidade bastante importante, né? Então, eu acho que quanto antes tem que sair ser regulamentado logo para as mulheres terem acesso. Tá certo, Dulce. Tem uma última reflexão aqui que é do Renato, em que ele fala sobre a questão da juventude, né? Como a gente trabalha alguns desses temas. E isso me remeteu muito ao que a gente vinha falando sobre a questão da discussão nas escolas, sobre a igualdade, né? Entre meninos e meninas, igualdade de gênero, uma discussão que é barrada nas escolas. E que é fundamental para a gente compreender todo esse cenário que a gente está mostrando, né? Sobre violência doméstica, violência contra a mulher. É da maior importância a gente trabalhar a questão da igualdade, o respeito à igualdade entre homens e mulheres e o respeito à diversidade humana, às diversidades, né? Porque nós podemos falar de diversidade racial, de orientação sexual, de identidade de gênero, de religião, de origem, uma série de. Nós não somos iguais fisicamente, temos diferentes. E essas diferenças precisam ser respeitadas. E isso a gente tem que construir uma cultura de respeito à diversidade e de respeito à igualdade entre homens e mulheres. Nós vivemos uma melhoria no nosso comportamento em relação a respeito e à cidadania que está sendo desmontada dia a dia por esse governo que está aí. Pelos seus ministros e especialmente pelo presidente que desrespeita as mulheres, desrespeita a população LGBT, e isso cria na população um retorno a comportamentos completamente preconceituosos, que discriminam, e nós precisamos vencer isso. Então, assim, se a gente quer uma sociedade onde não tenha violência contra a mulher, nós precisamos educar a nossa sociedade para respeitar a igualdade, para entender que homens e mulheres são iguais e não pode haver uma hierarquização entre homens e mulheres. Um não manda no outro porque um é homem e outro é mulher. Um não manda no outro porque um é branco e outro é preto, né? Então, assim, nós precisamos desconstruir essas discriminações, esses preconceitos. Ou então a gente vai ter que ficar cuidando sempre, né, de abrigos e proteger as mulheres para que elas não morram. Nós temos que proteger as mulheres para que elas não morram, mas nós queremos uma sociedade onde essa questão da violência não seja mais um parâmetro, um comportamento considerado natural, porque do jeito que nós estamos vivendo hoje, há uma naturalização da discriminação, há uma naturalização da violência contra a mulher. Nós precisamos romper com isso para poder romper com as situações de violência. É isso, Dulce.
Eu queria muito te agradecer por essa conversa, agradecer as pessoas que participaram junto com a gente, lembrar que a situação é muito grave, de acordo com aqueles dados que eu falei, né, durante essa nossa uma hora de conversa aqui, né, a gente começou às 7, agora são 8h07, né, se a gente pegar os dados, a gente tem no mínimo 4 meninas até 13 anos que foram estupradas, e a gente tem, no mínimo, 15 mulheres que sofreram violência doméstica, né? O dado é de que a cada 4 minutos uma mulher sofre violência doméstica. Então, a gente não está brincando, é necessário um esforço coletivo, sociedade civil, organização das mulheres, organizações sociais, e exigir do poder público a visibilidade desse problema e o encaminhamento adequado. A gente está diante de uma pandemia e a gente entende que muitos governos estão priorizando e devem priorizar o isolamento, mas é preciso também olhar para esse problema que a gente carrega já há muitos anos, né, Dulce? Ele não surgiu agora, mas ele está sendo agravado nesse momento. E a gente tem menores que estão precisando do nosso suporte, da nossa ajuda. Então, é isso. Eu acho importante a gente divulgar os números, né? O Disque 180, o Disque 100 de Direitos Humanos, 190 da polícia, e para que a sociedade toda fique atenta, né? Fique de olho, né? E aí reproduz aquilo que as mulheres argentinas dizem: machismo, né, não faz quarentena. Tá certo? Obrigada, Dulce. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, um beijo, gente. Obrigada pela participação. A gente pode depois disponibilizar, Dulce, o material que você comentou e esses números que eu falei, tanto do suporte psicológico como esse que eu falei ao final. E eu vou dar uma perguntada para o pessoal do Conselho Tutelar também da cidade de São Bernardo, como é que está funcionando o trabalho. E a gente disponibiliza no site. Tem o número do Centro de Referência de São Bernardo, do Centro de Referência de Santo André e da Defensoria Pública, que eu posso passar para você, para ser disponibilizado também nas redes sociais. Tá certo, tá ótimo. Assim que terminar, a gente já disponibiliza na rede. Ok. Obrigada, Dulce. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.